Deixa eu voltar aqui para a nossa norma. Então, a RT nós já vimos, o certificado de conformidade nós já vimos. Vamos ver agora como é um diagrama unifilar. O diagrama unifilar, como eu tinha dito, é apenas a representação em símbolos, num desenho da instalação elétrica que você já viu no seu imóvel, né? É aquele painel de disjuntores representado na forma de desenho, que eu possa entender como é feita toda a ligação daquele projeto. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir aqui o AutoCAD, pronto. Isso aqui é um diagrama unifilar de um projeto fotovoltaico. Eu tenho aqui o medidor de entrada, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele mostra aqui, vai ao poste de jardim, passa aqui, esse símbolo simboliza a conexão dos fios, quais os fios estão passando. Tem o símbolo que representa o medidor de energia e o seu disjuntor. Isso que vocês estão vendo na tela é a simbolização do seu medidor da rua. Isso, o que você vai encontrar na rua está representado ali na entrada do seu imóvel, está representado aqui nessas simbolizações, né? Nesse desenho, que mostra apenas o encaminhamento dos fios até o seu quadro de luz. Nesse diagrama, você chega aqui, ó, até o quadro de disjuntores. Nessa seção do desenho está representado os quadros de disjuntores. E esse quadro de disjuntor é exatamente aquelas informações que você coletou. Exatamente. Quando fez a visita ao seu cliente. Você vai anotar exatamente qual disjuntor que tem e qual a carga, né? Que ele está alimentando. Se você notar lá no quadro de disjuntores, quando você fotografou o quadro de disjuntores, ele tinha lá marcado 10 amperes, 20 amperes, 15 amperes, você está lá, uma fila de disjuntores. Nesse desenho está representada a fila de disjuntores. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tem uma fila de uns 10 disjuntores aqui, todos eles indicando a sua capacidade de proteção, né? E indica o que eles ligam: iluminação, tomadas, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Você observe que nada mais é do que a representação do quadro, aquela fila de disjuntores ligados na alimentação, protegendo cada um dos circuitos, que vão dizer o quê? Iluminação, tomadas, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Isso é apenas um levantamento do que existe. E é exatamente por isso que o projetista precisa que você faça essas anotações do Você quadro. faz essa anotação do quadro que existe lá e o projetista põe isso num papel, porque a Coelce, que é o nosso caso, a Coelce vai examinar esse quadro e dizer: realmente você pode, está tudo ok, está instalado de acordo com as normas, você pode fazer sua conexão solar. Mas até agora nós passamos aqui pelo diagrama unifilar e não vi instalação solar nenhuma nesse diagrama. Veio do poste de jardim, passou pelo medidor, passou pelo seu protetor, pelo seu disjuntor de proteção, chegamos ao quadro de distribuição da casa, aquele monte de disjuntores. Eu ainda não vi onde é que está simbolizada a placa. Se você notar, nesse diagrama unifilar, eu tenho o condutor passando por ele no barramento e seguindo até um segundo quadro, que está representado aqui, a conexão do quadro de disjuntores da casa ao quadro de proteções junto ao medidor. Ele está ligado aqui ao segundo quadro, onde vai aparecer dispositivos de proteção contra surto, disjuntor unipolar, disjuntor DR, o medidor de proteção. E esse é exatamente o string box, né? E o string box. String box é a palavra americanizada do negócio, é apenas o string box seria, como diria, traduzindo para o português, o quadro a caixa de fileiras, né? A caixa de linhas, que para o nosso caso o que a gente vê é que é um quadro de proteções. Você abre aquele quadro, tem proteções de todas os danos que possam ser causados, está lá protegido, né? Esse quadro de proteções
você vai encontrar proteções contra surto, proteções contra choque, proteções contra curto-circuito e sobrecarga. E é importante dizer que esse quadro de proteções tem que ter. Não, você não tem como simplesmente excluir o quadro de proteções. Se você está se arriscando a fazer uma coisa sem proteção. E ainda tem mais. Ele protege tanto o problema, né, o perigo de acontecer um curto-circuito em todo o seu sistema, como protege seu sistema solar e como protege você e a sua casa. A sua casa protege o instalador que está lá instalando, protege o usuário, como é que eu diria? Essa proteção não protege só o equipamento. O cara diz assim, não, esse equipamento, qualquer coisa eu compro outro. Você não está protegendo, não é só o seu inversor, você está protegendo o seu usuário. Você não quer que o seu usuário descubra que o filho dele está andando pela casa com uma instalação de 10 kW no telhado dele sem proteção. Isso é um perigo. Você pode, por falta de uma proteção de um disjuntor DR, se alguém tomar um choque, pode matar uma pessoa por falta de um protetor que custa em torno de R$200. Não é por falta de uma proteção de R$200 numa instalação de 40 mil que você vai deixar de ter essa proteção e arriscar a vida de alguém. E outra coisa, a logística de ter essa proteção é zero, porque ele já consta no kit solar. Todo montado. Já vem montado, você só tem que ligar os fios. Só que tem gente que diz assim, não, vamos excluir esse custo aí, porque se você pensar que todo o quadro de proteções montado soma um valor de R$1.000 mais ou menos com todos os itens, se você quiser economizar esse quadro de proteções, você está jogando fora a segurança, arriscando a vida de alguém e jogando no lixo a sua reputação, porque qualquer pessoa que chegue para examinar aquela instalação solar, e uma coisa que é muito frequente, que o usuário de energia solar, ele se gaba de usar energia solar, ele mostra aos vizinhos, ele mostra aos amigos, e isso é uma coisa que você quer que aconteça, que o seu usuário divulgue o seu trabalho, e um visitante da sua instalação vai chegar e ver o quadro sem proteções, isso vai pegar mal para você. Então, não é um custo expressivo no final de toda a instalação. Você tem uma instalação de 20, de 30, 40 mil reais num quadro de proteções que custa 1.000, você mantém essas proteções, garante que todo mundo está protegido. Você salva a vida de alguém, porque se uma proteção dessa atuar num choque elétrico, você efetivamente salvou a vida de alguém e você tem a segurança, você pode dormir tranquilo de que toda a sua instalação está de acordo com as normas técnicas de segurança. Bom, nessa representação aqui eu tenho um medidor de produção, porque nem tudo o que passa pelo medidor da Coelce é o que eu produzi. Normalmente o que eu passo pelo medidor lá do poste de jardim é só o excedente que a casa não usou. Se ao meio-dia eu estou com um forno elétrico ligado e 2 aparelhos de ar-condicionado ligados e gerando minha energia, essa produção de energia está indo direto para o meu ar-condicionado, está indo direto para o meu forno elétrico ligado, não está passando pelo crédito de energia, eu já estou usando direto. O que o pessoal pode pensar é que no final do mês eu passei um mês inteiro usando energia e só gerei 50 kW de crédito. Só que esse crédito não é o que você produziu ao longo do seu mês. A produção, o que o seu painel produz, você já gasta imediatamente dentro do seu imóvel, e o que sobrar é que você injeta na Coelce. Então, o usuário, você precisa explicar isso ao seu usuário, que o excedente da sua produção é que vai para a Coelce. O que você produz preferencialmente sempre usado primeiro no seu imóvel. Só se sobrar alguma coisa naquele momento que ele injeta na Coelce e cria os créditos que você pode compensar. Por exemplo, se durante o dia eu saí para trabalhar, minha casa ficou gerando energia, meu imóvel está todo desligado, meu ar-condicionado está desligado, não tem ninguém passando roupa, o chuveiro elétrico está desligado, toda a minha casa está economizando energia. Então,
eu produzo energia e jogo na Coelce. Durante a noite, a minha produção é zero e eu então vou usar os créditos que eu gerei durante o dia. Mas e se eu moro numa residência que tem muita gente durante o dia, alguém está lavando louça com uma máquina de lavar louça, se tem alguém passando roupa, se tem alguém usando um ar-condicionado, se eu deixei meu filho estudando no ar-condicionado dentro de casa, a energia gerada pelo gerador fotovoltaico vai direto para o aparelho de ar-condicionado, sem passar pelo medidor da Coelce. Eu nem vejo a leitura disso na Coelce. Então eu preciso colocar aqui dentro do string box um medidor de produção. Isso, dependendo do inversor que você vai usar, ele também lhe dá essa leitura. Mas é bom facilita o acompanhamento da sua produção, você ter um medidor de produção aqui no seu quadro de proteções, para controle de saber quanto você tem produzindo todo mês ao longo dos meses da sua instalação. Bom, aqui, depois que você passou pelo diagrama unifilar do quadro de proteções, ele fica nessa área, que está representado nesse desenho, nessa área aqui, você vem para o inversor. O inversor aqui é um símbolo super simples, ele é dividido, ele mostra que ele tem uma divisão de corrente contínua e corrente alternada. E aqui simboliza algumas proteções exigidas pela NBR, que é a proteção contra antilhamento. Esses símbolos aqui indicam que esse inversor é preparado para se desligar automaticamente no caso de faltar energia. Ele se desliga automaticamente se a produção ficar abaixo de um nível mínimo. Ele se desliga automaticamente se houver uma sobrecarga das minhas placas. Se eu, por engano, ligar mais placas do que o meu inversor tem capacidade, ele não vai pegar fogo, ele vai se desligar automaticamente. Essas proteções estão indicadas aqui nesse desenho, dizendo que esses símbolos significam que esse inversor ele deve ter essas proteções no projeto. Logo em seguida do diagrama unifilar, na parte de corrente contínua desse diagrama unifilar, aparece aqui um símbolo que mostra a chave de corrente contínua, nada mais é do que um disjuntor para corrente contínua. É um disjuntor da parte de geração do que vem das placas, ainda sem o tratamento do inversor, né? Junto deles vai ter o dispositivo de proteção contra surto. O que é o dispositivo de proteção contra surto? Por exemplo, se num dia de tempestade cai um raio sobre as suas placas solares, você está com a placa, um negócio metálico no alto do seu telhado, se cai um raio nessa placa, o que é que pode acontecer? Se eu não tiver esse dispositivo de proteção, essa energia do raio vai chegar até o inversor. Ou seja, isso é uma ferramenta. O inversor vai receber direto essa descarga elétrica. O dispositivo de proteção contra surto, ele vai desviar esse raio, em vez de encaminhar para o inversor, vai descarregar para a terra. É como se fosse um fusível de descarga para a terra imediata, né? Você desvia esse para a terra e protege a sua instalação. Por quê? Se esse raio chega ao inversor, ele vai passar do inversor e chegar na sua casa. Então você vai ter problemas numa tempestade de queimar suas televisões, queimar aparelhos, danificar gravemente a instalação da sua casa. Com essa proteção, você pode assistir o barulho da chuva, ouvir trovão, quem gosta de ouvir trovão. Tá certo que tem gente que tem medo. Eu, particularmente, gosto do barulho de trovão. Então eu posso curtir toda a minha tempestade, eu passar a noite ouvindo a chuva caindo no telhado, sabendo que eu estou protegido com um aparelho que não custa... Esses símbolos aqui não custam mais do que R$200. Se você pensar que um padrão de instalação como esse aqui, o usuário está investindo R$40 mil, como é o caso dessa instalação representada aqui, uma proteção como essa de R$200, para você ficar dormindo tranquilo, ouvindo a chuva de madrugada, está muito bem pago e bem selecionada essa proteção. A outra coisa está representada aqui nesse diagrama unifilar são esses fusíveis. Por que os fusíveis? Curto-circuitos, alguém sem querer liga duas placas errado, provoca algum curto-circuito,
por alguma falha, algum bicho rói alguma coisa e provoca algum curto-circuito, alguém tropeça num fio e ele provoque alguma coisa errada, o que seria um dano gravíssimo na instalação é protegido por esses fusíveis, né? Está todo representado aqui. Nada mais é todo esse diagrama unifilado que a representação de proteções. Até agora nós estamos falando muito de proteções. E aparece em seguida, está aqui, dando sequência no diagrama unifilar, a representação simbólica em símbolos das placas solares. Todo o conjunto de placas solares está instalado, está representado aqui e representado também a sua forma de ligação. Se você observar na imagem, essas placas estão sendo ligadas umas às outras em série e ligadas em duas séries associadas. Explica direitinho para ele, Márcio, exatamente como foi feita essa ligação dos painéis. Pronto. O nosso inversor, que está representado aí, ele trabalha mais ou menos em 400 volts de corrente contínua. Eu estou alimentando esse inversor com 400 volts de corrente de energia solar, com uma tensão de 400 volts. Só que a minha placa só tem por volta de 35 volts de tensão. Quando eu ilumino com energia solar, só aparecem nos terminais da placa 35, algumas, dependendo do modelo, chega a 45 volts. Mas então como é que eu vou fazer que uma placa que só me dá 45 volts alimente um inversor de 450? Eu associo as placas em série. Então eu ligo uma placa em série com a outra. Uma conexão é fácil de entender. Como eu ligo um radinho de pilha de 12 volts usando pilhas de 1,5 volts. Eu ligo as pilhas em série. Eu boto uma pilha lá junto da outra, ligadas o conjunto de pilhas, gera o meu rádio de 12 volts que vai funcionar. Da mesma forma eu ligo placas de 35 volts em série para atingir a tensão. Ligar em série é você ligar o negativo no positivo e da placa, e depois você vai ligar negativo no positivo, negativo no positivo, negativo no positivo, e assim você vai fazendo. Exatamente. Todas em série, não é isso? Exatamente. As placas, elas têm... E aqui você vai ver que esse conjunto de placas, né? Eles se ligaram aqui e aqui sobrou um fio positivo e lá um negativo. Sobrou um negativo. Então, esse aqui é um conjunto de placas. Exatamente. Exatamente, esse é um conjunto de placas onde vai sobrar o positivo e o negativo, que você vai levar para onde isso aqui? Para o inversor. Vai levar direto. Vai chegar no string box, que a entrada do quadro de proteções vai passar por todas aquelas proteções e você vai levar até o inversor. Mostra que esse aqui é outro conjunto. Exatamente. Essa instalação que nós estamos vendo na tela são dois conjuntos que se ligam em paralelo no inversor. Aí você vai fazer a ligação, eles aqui estão ligados também, positivo com negativo, nessa sequência. Então eu vou formar. Sai um fio também aqui indo para o inversor, do positivo, que vai ser ligado no inversor, e sai outro fio aqui, negativo, que vai ser ligado no inversor. Exatamente. O destino final é chegar no inversor, mas antes ele vai passar por aquele quadro de proteções que nós viemos mostrando. Tá aqui. Passa pelo quadro de proteções. Passa por todos os quadros, recebe todas as suas proteções, ninguém fica sem proteção. E depois vai para o inversor. Exatamente. Passando, então, essa ligação é toda aterrada, existe aqui a indicação do aterramento, essa fiação que está ligando aqui na carcaça das placas. Eles, Márcio, por que o aterramento aí da placa? Porque se alguma energia dessas placas por algum erro, algum dano na placa, fugir do terminal e encostar na carcaça, o sistema inteiro não dá choque. Eu tenho a segurança de quando eu chegar para dar uma manutenção na instalação, todas os trilhos, as molduras das placas, elas não vão me dar choque, e a energia que vaze, digamos assim, de uma placa não vai danificar a outra, ela é desviada para a terra e nós temos um encaminhamento seguro dessa corrente que fugiu do controle. Então, além do quadro de proteções que está lá,
ligado com o DPS, eu tenho uma ligação de terra na carcaça das placas e nos trilhos das placas. Se por acaso um raio atingir essas placas que estão lá no telhado, expostas a intempéries, um raio cai sobre a placa, é desviado para a terra e se alguma energia sobrar e entrar na instalação, vai encontrar um DPS que vai ser encaminhado para a terra de novo. Do ponto de vista aterramento, aqui estamos protegidos 2 vezes. É muito importante estar sempre bem protegido nessa instalação. É exatamente isso que você tem que entender na hora que for instalar o seu sistema. Então, proteção aí realmente nunca é demais. Tá? Então, preze, né, e sempre tenha proteções nas suas instalações, das suas instalações aí de energia solar. Isso, esse diagrama unifilar é o que a concessionária precisa para confirmar que toda a instalação está bem feita, está bem projetada. É uma forma simplificada, é um desenho que ocupa uma folha só de papel, não é nada mais do que isso, ocupa uma folha de papel no máximo A3, com toda a instalação descrita, onde estão as proteções, onde são as ligações. E é só isso que o projetista vai fazer para dar entrada no seu projeto. No seu projeto, então, exatamente. Veja aí, além de preencher algumas fichas, vai esse projeto aí que é o diagrama unifilar, que é o que vai compor o seu projeto. Basicamente isso. Para aprovação. Para que você possa aprovar. Exatamente. E o que você vai ter que executar na sua instalação é exatamente o que tem nesse diagrama unifilar. E esse diagrama unifilar é a representação em símbolos do que está descrito no manual de instalação. Você tem no manual de instalação 5, 10, 15 páginas de passo a passo, e isso está simplesmente descrito aqui em uma página só de forma simbólica. Né? Os símbolos aqui representam o que está escrito lá. O disjuntor, você vai parafusar os cabos, os conectores, isso está só descrito aqui em forma de símbolos. Você pode tirar dúvidas disso aqui no manual de instruções, e dúvidas no manual de instruções você pode tirar dúvidas aqui. Né? É um complemento. Tá? O tamanho dessa instalação aqui está em torno de 8 kW, esse desenho é uma instalação de 8 kW, e ocupa em termos de complexidade do projeto uma página de desenhos, não é uma coisa. Então é importante que você saiba aquela coisa, aquele projeto, aquele negócio todinho, não é nada para ser aprovado, né? Para aprovação. Além do diagrama unifilar, mas as fichas preenchidas. Isso. Então não existe nada de difícil. Não é um calhamaço de papéis como tem muita gente que pensa. Esse mistério todo. Não existe. Não existe esse mistério todo. Na verdade é tudo muito simples. Claro, é necessário algum conhecimento? Claro que sim. Agora, uma outra coisa que é importante que vocês saibam é que isso aí, para ser aprovado na concessionária, necessita do engenheiro eletricista, da assinatura dele, e que ele realmente faça o projeto. O que a gente vai fazer? O que a gente fez foi exatamente isso. Trouxe para a nossa rede uma parceria de um escritório experiente em termos de projetos. Exatamente. De energia fotovoltaica. Então isso é importante que você saiba que você vai ter esse apoio na hora que você estiver em campo aí, buscando os clientes, vai ter esse apoio para que a gente possa trabalhar em conjunto e aprovar e instalar seus projetos. E outra coisa, a importância de um escritório experiente é que vai lidar isso aqui da forma mais simplificada possível. Né? Esse projeto está super enxuto. As informações que ele lhe passa são claras, você pode a todo momento ligar para o engenheiro, tirar dúvidas com ele, ele vai lhe explicar o projeto que ele fez. Esse desenho todinho não é o instalador que tem que fazer. O instalador tem que entender o que ele está representado aqui, mas quem faz esse projeto é o engenheiro que você contratou para o projeto. Né? Então você pode a todo momento, quando você receber esse documento, ele vai estar lá, a assinatura do engenheiro, o telefone dele, aonde você encontra. Você tira uma dúvida, você pega o telefone e liga para ele. Foi ele que fez. É como você ligasse para o seu médico e tirasse dúvida sobre o remédio que ele lhe receitou. Né? É coisa tranquila, não é nada demais, é o dia a dia do trabalho de todo engenheiro, em todo escritório. É tudo tranquilo. Agora a gente vai passar para o resto das fichas, né? Para a gente poder finalizar, já estamos perto de finalizar, já está se estendendo, mas estamos bem pertinho de finalizar, fique com a gente, vamos terminar agora só as fichas
que são necessárias para enviar o projeto para aprovação. Isso.